Fala, meus amigos vestibulantes, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cris Responde, o programa semanal em que a Cris responde as principais dúvidas dos vestibulantes de medicina e assim ajuda eles a estar mais preparados emocionalmente para o vestibular. Eu sou o Igor Pova. Eu sou Cristina Durante. E o tema do nosso encontro de hoje é como estudar em casa com toda a família em quarentena, em função do coronavírus. Que assunto, hein? Desafio, né? Nossa, ninguém imaginava que isso fosse acontecer tão rápido aqui assim no Brasil, né? É, exatamente. Quanto ia transtornar a vida de todo mundo, né? Não tem uma pessoa sequer no mundo que não está sendo abalada com o que está acontecendo agora, né? Sim, 3 meses atrás, em dezembro, né, quando foi descoberto o primeiro caso lá na China, eu sequer consegui imaginar. E aí quando meu amigo me falou, o Igor, me falou sobre o coronavírus, eu não tinha nem noção do que era, que eu não acompanho as notícias, né? Então eu jamais conseguiria imaginar que 3 meses depois a gente ia estar com as escolas fechando, as pessoas, né, ficando nesse isolamento social e o mundo inteiro parando para evitar a contaminação, né, a pandemia. Exatamente. Então, para abrir as perguntas sobre o assunto, Cris, nesse contexto de coronavírus, agora que as escolas estão todas fechadas, qual que é o maior desafio que os nossos vestibulantes terão que enfrentar? Hoje a gente passa por 2 desafios, né? É o desafio da insegurança coletiva, o que cria um transtorno, porque as pessoas não sabem amanhã, depois de amanhã, o que vai acontecer. Então gera uma angústia, gera um medo muito grande interior. E aí com isso as pessoas estão todas dentro de casa, só que ninguém está de férias, ninguém está por livre, espontânea vontade. As pessoas estão por uma grande necessidade. E que essa necessidade não faz com que você não consiga planejar o seu amanhã. É 7 dias, é 14 dias, é 30 dias, até agora a gente não sabe. E diante disso, o vestibulando vinha de um aquecimento de estudo, de toda uma organização de vida que agora parou. De rotina, de sequência. Sim, hoje eu conversando com uma menina que me pediu sugestões sobre como estudar para uma prova, eu ouvi atrás da voz dela a voz da irmã. Então, como é que essa pessoa vai estudar diante de todo mundo em casa e não é... O ar não está um ar harmônico, né? De tranquilidade, felicidade. É um ar tenso. Você liga a televisão, você vai nas redes sociais, você fica no seu pensamento, na janta, no almoço. Então agora, hoje, nós vamos dar algumas sugestões para que a gente pelo menos amenize, né, tudo isso que está acontecendo. Para quem já estudava em casa, você acha que também muda muita coisa ou vida que segue normal? Isso vai depender muito, porque se ele estudava num quarto onde ele dividia com irmãos, isso vai mudar, né? Porque agora esse irmão vai para onde? Só que eu acho muito importante nesse momento a família reunir. E diante disso, quem já estudava em casa, ou quem tem que estudar em casa agora, precisa continuar nesse ritmo, não dá para parar. O que a gente precisa fazer é se adaptar àquilo que está acontecendo. Então, se todo mundo se organizar e se conscientizar de que esse momento é importante, que ele precisa continuar estudando, que existe muita matéria, que vai acontecer as provas no final de ano, provavelmente igual. Então, não dá para... A família precisa auxiliar esse vestibulando nesse momento, né? Com certeza. E você falou sobre a questão do apoio da família. Como você acha que o vestibulando deve comunicar isso para a família, né? Como é que você acha que ele deixa claro que é importante ele estudar, que não é férias, né? Igual alguns vestibulandos acham, que quarentena não é férias. Como você acha que ele deixa isso claro para a família? Que é importante continuar os estudos e que ele precisa de estar ali no momento silêncio, né? Não ser ocupado, porque muitas vezes, né, estando todo mundo em casa, os pais ficam ali o tempo inteiro. Opa, vem cá, vem fazer isso, faz aquilo, meu filho. Vai lavar a louça, vai fazer um bolo, vai não sei o quê. Mas o que a gente tem que ter consciência primeiro, que esse vestibulando, ele quer
algo, ele quer passar em medicina para ajudar as outras pessoas. Então, a partir do momento que ele já está fazendo hoje, ele já está contribuindo para o futuro das pessoas que ainda vão ficar doentes. É porque ele não sabe na extensão, hoje é isso, amanhã é outra coisa. Então, as pessoas precisam dele. Então, diante disso, se ele fosse um médico, precisasse estudar para auxiliar as pessoas que já estão doentes ou vão ficar doentes, a família dá um jeito de ajudar. Não faz silêncio, porque ele precisa se concentrar, ele precisa fazer o que ele tem que fazer. E é a mesma coisa enquanto vestibular. Porque é o processo que eu sempre falo para os vestibulandos, a partir do momento que vocês escolhem a medicina, vocês já passam a ser médico de uma certa forma. Então, todos os movimentos, toda a sua postura, tudo aquilo que você faz, contribui para o médico que você vai ser no futuro. Com certeza. Então, diante disso, quando você falou, a família pede uma coisa, pede outra, chega a hora que tem que falar, peraí, mas se eu não estudar agora, se eu não puder ter o apoio de vocês, como é que lá na frente eu vou poder ajudar as pessoas que vão precisar de mim? Legal, então colocar isso em xeque para ver se cai a ficha de que realmente é importante. Claro que assim, não vai dar para todo mundo ficar em silêncio, a TV não vai estar ligada, o movimento da casa não vai acontecer, vai acontecer. Então, para isso, o que você pode amenizar independente daquilo que você está estudando, colocar um fone de ouvido e colocar uma música clássica. E cuidar muito na sua respiração, preparar ela para antes de você começar a estudar. Porque nesse momento, o que você pode fazer diante da sua parte, do que está acontecendo, é isso. É estudar para que você consiga lá na frente ajudar as pessoas. Perfeito, excelente. Com relação ao estudo, você deu essa dica do fone de ouvido. Então, a minha próxima pergunta era se precisava ter um quarto ou um cômodo separado só para os vestibulandos estudar. Isso seria o ideal, né? Mas se caso você não conseguir, o que você pode fazer? Dormir mais cedo e acordar mais cedo. Para que nesse momento da casa mais em silêncio, onde está todo mundo dormindo, você possa aproveitar para estudar as matérias que você tenha menos afinidade. Enquanto isso, enquanto está todo mundo, procura ficar mais no seu quarto, um pouco mais isolado, colocar o fone e estudar matérias das quais você tem mais afinidade nesse momento, né? E uma coisa estritamente importante, assim, existe a energia coletiva, mas você pode também fazer por você. Então, quanto mais você se alimentar das inseguranças, dos medos que estão acontecendo, e mais você ficar diante alimentando essa atmosfera que gera insegurança, você vai reproduzir isso no seu estudo. Não dá pra gente ficar totalmente isolado. A par do que está acontecendo. Mas sempre se pergunta, nesse momento, eu estou fazendo o melhor que eu posso estar fazendo diante das minhas possibilidades? Se a tua resposta for sim, continue fazendo o que você está fazendo. Se a sua resposta for não, então o que você tem que fazer? É porque isso está transformando a minha vida em algo positivo ou não? Ou está transformando a minha vida em mais um caos e eu estou me alimentando disso? Porque ainda existem muitos dias que as famílias vão ficar em casa, né? E a sua contribuição da família, agora nesse momento, é você ajudar. Sim. Então, cuida no que você está falando, cuida nas informações que você está adquirindo, né? Sim, diante de todo esse cenário, Cris, você consegue ver alguma vantagem em relação ao que está acontecendo? Eu pensei em algumas aqui, eu elenquei algumas, que, por exemplo, para quem estava com matéria acumulada, o cursinho fechou, então ele vai conseguir recuperar a matéria que ele estava em atraso. Ou, por exemplo, muita gente vai perder o foco, né? Então, aqueles que se mantiverem focados terão uma vantagem em relação aos demais, que pensaram que era férias ou que, por algum motivo, se desvirtuaram dos estudos. Então, nesse sentido, eu queria entender se você vê isso como uma vantagem ou alguma outra coisa.
Não é questão de, eu acho que não é questão de vantagem, né? É questão de sensibilidade desse vestibulando. E, você vai poder pôr as matérias atrasadas em dia? Vai, desde que você tenha um ambiente propício para isso e que você se autodiscipline para poder fazer isso, né? Uhum. Porque senão você continua, ainda vai, além de matéria atrasada, você vai sair do ritmo e isso só vai virar uma bola de neve. Então a autodisciplina, agora mais do que nunca, ela vai estar em jogo. Com certeza. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Certo. Um outro desafio que os vestibulantes encaram nesse contexto é a questão da ansiedade, porque o vestibulante já é ansioso por natureza, né? Porque está sempre pensando, como é que vai ser no próximo vestibular, e é tudo ou nada, enfim. Aí agora, com esse cenário, a ansiedade aumenta ainda mais. E qual que é a sua dica para lidar com a ansiedade nesse contexto? O que a gente pode pensar? Ansiedade nada mais é que uma previsão precipitada do futuro de forma negativa. Então, se você está gerando ansiedade agora, você está avaliando ou vislumbrando um futuro que não vai acontecer nada de bom. E aí, com isso, você traz para o seu presente, que o que a gente tem é só o presente. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. A gente tem uma estimativa, mas certeza a gente não tem. De que a gente está trazendo para o presente, porque eu tenho agora, para a hora que eu tenho agora, uma avalanche de medo, e aí eu não vivo o meu presente, que é o que eu tenho agora, me lanço lá para o futuro e daí não resolvo nenhuma coisa, nenhuma outra. Então, o futuro é muito incerto. Uhum. E aí a gente tem que pensar, quando esse futuro incerto chegar, a gente vai se preparando para ele, mas o que eu plantar agora vai trazer o meu futuro que eu vou ter. Então, se eu pensar nesse momento que eu tenho que fazer e o que eu vou fazer, vai me trazer novas possibilidades para uma mudança de futuro. E a gente sabe que o nosso pensamento, ele é muito poderoso, né? Com certeza. Aquilo que a gente pede, eu sempre falo para os meus estudantes, cuidado com aquilo que vocês pedem, vocês vão ter. Então, diante desse fato, e eu me preparando para ser um médico no futuro, eu não posso me desesperar. Porque senão como é que eu vou atender lá no futuro se eu hoje estou fazendo medicina, já estou fazendo medicina e estou lá diante de um plantão. E aí eu me desespero, então qual é a qualidade do meu trabalho enquanto profissional, né? A gente sabe na área da saúde, principalmente na área da psicologia, que esse momento é um momento de isolamento social, que as pessoas se refletem muito com os seus pensamentos, com os seus medos, eles afloram mais nas suas inseguranças. Se o tempo está mais sombrio, mais fechado, do que está chovendo, isso gera mais ainda momentos de reflexão. Tem mais impacto ainda no emocional das pessoas. Sim, aí você vai alimentando de notícias ruins, você vai se alimentando de conteúdos que você vê na televisão ou que você lê. Com relação ao conteúdo, aproveitando o gancho que você falou sobre televisão, você acha que é importante acompanhar as informações, tá aí vendo como é que tá os dados de quantos já foram contaminados, se já morreu, se já não morreu, acompanhar os noticiários ou não? Melhor você não consumir esse tipo de informação e focar só naquilo que você tem que estudar? Não dá pra gente fechar os olhos, né? E o Titanic tá afundando e você continuar tocando, né? Você tem que saber que você também tem que se precaver. Isso faz parte da nossa vida, agora depende disso, né? Para você ir no supermercado, agora depende, para você andar no corredor do seu prédio, você vai ter que só vai fazer coisas básicas. Então não dá para você ficar, não, vou ignorar tudo, não vou ver mais nada. Mas dá para você tirar horas para você ver. Então veja sempre no final do dia. Porque se você começa já vendo no começo do dia, você já vai gerando ansiedade durante o dia inteiro, o que vai acontecer. Uhum. Então veja no final do dia e de fontes seguras como tá, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo na sua cidade.
Veja, mas não fique vendo o tempo inteiro, porque as notícias não vão alterar de um minuto para outro em relação à sua vida, já que você está dentro da sua casa. Uhum. Não vai entrar pela janela e vai te contaminar. Então faça a sua parte e veja o que está acontecendo. Uma vez por dia já é o suficiente, porque você precisa focar no teu estudo, naquilo que você precisa fazer, né? Com certeza. Você falou sobre a questão de a influência que isso tem, né? Se assistir no começo do dia ou no final do dia. Eu acredito que uma vez por semana já é o suficiente, porque afinal é bem isso que você explicou. O fato de ter uma notícia não vai modificar muito a sua vida, sendo que o seu propósito agora é estudar. Então, melhor é você se resguardar do que ficar consumindo e aumentar a sua ansiedade em função disso. Só que se a gente pensar que o vestibulando não mora sozinho, né? E a família tá junto, vai ser muito desafiador ele não, uma vez por semana. E uma vez por semana, quarta-feira passada nós éramos livres, nós andávamos onde nós queríamos. E hoje já tá tudo diferente. Hoje de manhã a gente pôde fazer academia no nosso prédio, hoje à tarde a gente já não pode mais. Então é muito rápido o que está acontecendo, pode acontecer com familiar, pode acontecer com pessoas próximas. Então não dá pra gente ficar away assim e a coisa... Não, realmente tem que saber das informações, porque isso depende da nossa vida. Agora, diante disso, você só tem que cuidar. Eu acho que uma boa motivação do vestibulando nesse momento é fechar os olhos e se imaginar. Se eu fosse médico agora, nesse momento, o que eu estaria fazendo? Como seria o meu pensamento? De que forma eu poderia ajudar essas pessoas? Como é que eu poderia passar essa informação? Que postura eu teria diante dessa situação? E trazer essa postura para aquilo que ele tem que fazer agora. Excelente. Porque vai fazer parte da vida dele. É um momento da medicina, né? E eu estava lendo uma mensagem hoje sobre a questão, o lado positivo. Né? As pessoas falam muito de quantos estão morrendo. Não, e aí a matéria dizia do lado positivo. De cientistas que estão virando à noite, buscando a ajuda. As conexões que estão sendo feitas. Exatamente, que hoje a internet nos ajuda a vários cientistas de vários lugares poderem estar se conectados, sem poder estar juntos por videoconferência, e aí com isso estudarem mais juntos os casos. Então, assim, olha o bom também, né? Que a gente tem toda essa gama de informação e de possibilidades. E daqui a pouco é o meu vestibulando que vai estar lá. Uhum. E eu vou estar muito orgulhosa. Então, assim, vamos trazer isso. Então, tem um lado bom de pessoas estar virando noite sem dormir, mas por uma causa justa. Então, vamos pensar dessa forma positiva. E o que você pode fazer nesse momento diante disso é a sua parte. Que é estudar, é fazer o máximo possível para que você esteja preparado para quando chegar a sua vez. Excelente. Para o pessoal que nos acompanha e que faz cursinho presencial, é importante a gente divulgar que a plataforma Estude, uma plataforma online, liberou o acesso gratuito às aulas para todo mundo poder assistir, né? Especialmente para quem só tem acesso às aulas presenciais, né? Então, vocês procurem lá na internet, Estude, escreve STOODI, e as aulas deles estão liberadas gratuitamente aí para quem quiser assistir. Eu até pensei em a gente liberar uma parte do vestibular pela última vez, porque ele está muito completo, a terceira turma. Só que a gente fechou a turma semana passada, né? E aí eu acho que não seria justo com quem está fazendo, com quem pagou e tal. Mas eu fico à disposição para quem precisar de mim, tirar dúvidas, porque é um momento que a parte do emocional vai ficar muito abalada. A gente sabe na área da psicologia que pra gente vai acarretar muito mais pacientes, mais nessa coletividade de medo, de insegurança, de tristeza. Então, a quem precisar de ajuda, pode contar comigo que eu tô aqui. Vamos dar uma olhadinha ali no chat do
Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer que a gente responde. Teve uma pergunta da Lorena Carla, que disse que o filho dela tem só 4 anos. O que fazer nesse caso? Mas não entendi, para ela poder estudar? Também não entendi. Não ficou claro sua pergunta, Lorena. Mas cuide do seu filhote, né? Só 4 anos. Apesar de que a taxa de mortalidade é para os idosos, né? O vírus afeta pessoas de todas as idades, então... E só ficar doente já é ruim, né? Siga as medidas protetivas. Ficar doente já é ruim, a gente não sabe também... vai ficar isolado. Sim. Então é uma atmosfera de insegurança ainda. Mas quanto mais pessoas acreditarem que vai haver, sim, cura, que vai haver luz no fim do túnel, que a gente vai conseguir, através da nossa força, da nossa coragem, passar por tudo isso, mais isso vai ser mais fácil. Quanto mais a gente imaginar que é o fim, que mais pessoas vão ficar doentes, que a economia vai cada vez piorar mais e que é o caos que está generalizado, mais a gente vai ter disso, porque a gente vai estar alimentando esse tipo de pensamento. Exatamente. Então, claro, a gente não pode ser, não é o mundo da Poliana, como você disse hoje de manhã, a gente tem que ser racional nesse momento, né? Mas assim, sempre pensando, pessoal, sempre pensem dentro das minhas possibilidades, o que eu posso fazer nesse momento. Ninguém disse que não pode ouvir música, ninguém disse que não pode dançar, ninguém disse que não pode ver um bom filme, que pode ler um bom livro. Ninguém disse que você pode prestar atenção nos seus avós e nas histórias que ele tem para contar e você poder cuidar deles agora nesse momento. Que você não pode ser solidário com as pessoas. Ninguém está dizendo que isso não é permitido. Que é o caos e que é pânico. As pessoas só estão precisando da solidariedade de todo mundo na questão do cuidado e da autorresponsabilidade. Da cautela para superar essa fase da melhor maneira possível. Se você não precisa sair, não saia. Mas se você tem algo para fazer, pense 2 vezes, isso pode me afetar e afetar outras pessoas? Então, quanto mais a gente ter consciência e mais cuidado, mais as coisas vão se resolver de uma forma muito mais rápida e mais consciente, né? Não alimentar notícias erradas. Agora é o momento de ver realmente aquilo, a forma que você né? O seu próprio caráter. Excelente. E aproveitar esse tempo que as pessoas vão estar mais em casa e investir em educação, né? O que a menina perguntou ali? Uma dica para ter foco nos estudos. Estudo, mas depois parece que some da mente. Eu acho que tem isso, vou te responder, mas acho que a gente tem já um vídeo no YouTube só explicando sobre isso, né? Tem. Primeiro você precisa... Como é que é o nome dela? É a Stephanie Aquino. Stephanie, primeiro antes de começar a estudar, você já precisa colocar no papel quais são os seus objetivos estudando aquela matéria. E antes disso, coloca qual é o seu nível enquanto vestibulando nessa matéria que você vai estudar. Se é o nível iniciante, você é o nível médio, você é um intermediário ou você é um nível, vamos dizer assim, superior. Depois que você tem a clareza do que você está fazendo, você vai estudar. Eu sou nível iniciante, então eu vou estudar 40% do tempo a matéria, fazer o resumo e mais o restante eu vou estudar mais 20% exercício. O que é importante você saber e quando você estiver estudando, se o teu pensamento sair daquilo que você está fazendo, se você perder o foco, procure anotar quais são os pensamentos que estão passando na sua cabeça que estão fazendo você tirar o foco. Eu estou pensando na questão do coronavírus, eu estou pensando que eu estou com fome, estou tentando prestar atenção naquilo que as pessoas estão falando lá na sala.
Então procura sempre avaliar o que está tirando a sua atenção. E aí depois que você avaliar isso, coloca as respostas. Isso está me ajudando para aquilo que eu preciso fazer agora? O que eu posso fazer? Diminuir o número de tempo que eu estou estudando e aí fazer um pouquinho de intervalo e aí voltar a estudar? A primeira coisa que você precisa fazer é se conhecer como você aprende, né? E aí, através de algumas dessas dicas, eu acho que você vai conseguir ter mais clareza naquilo que você está fazendo, né? Uma coisa que eu quero dizer, pessoal, né, agora, não se cobre demais, não vá aos extremos, não deixe tudo acontecer porque tá tudo ruim mesmo, então não adianta estudar porque eu não sei quando que vai ser a prova e agora eu não tenho ambiente. Não se apegue a isso nesse momento e também não queira impor que você precisa aumentar o seu nível de estudo agora. Você tem que ter um equilíbrio sobre as pessoas da sua casa também não estão em casa por livre e espontânea vontade, elas estão porque não podem sair de casa. Então, se todo mundo conversar, se tiver uma boa comunicação entre a família, a coisa funciona. Senão acaba gerando estresse, gerando briga e aí ninguém chega a lugar nenhum, né? Excelente colocação. Que é muito importante não querer se cobrar a ter um desempenho, um resultado como se nada tivesse acontecendo. A situação é realmente diferente e aí a gente não pode deixar fingir que não preciso mais estudar, mas também não precisa exigir o mesmo nível de cobrança como se nada tivesse acontecendo. E pessoal, eu quero acabar com uma frase que eu sempre digo: tá tudo bem e vai ficar tudo bem. Independente do que for acontecer, a gente precisa acreditar, a gente tem que ter fé. Com certeza. Que o melhor ainda vai vir ou está acontecendo. Diante de tantas pessoas que eu estou hoje, estão todas saudáveis ainda. Então isso já é um grande fator positivo para esse momento. Então vamos cuidar da nossa saúde, tanto física quanto mental. Quanto espiritual. Então não esqueça toda noite antes de dormir agradecer ao dia de hoje, as coisas boas que aconteceram e que você vai poder dormir tranquilo porque você está bem, a sua família está bem, as pessoas que você conhece estão bem. E se por uma eventualidade não existir alguém que não esteja bem da família, manda luz, manda energia, procura pensar de que vai acontecer o melhor. E que diante de tanta gente aí trabalhando no mundo para que a cura venha, que a coisa aconteça e que a gente tenha fé que eles vão conseguir. Excelente. Então é isso, pessoal. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente encerra o episódio de hoje com a participação aí no Instagram. Foi muito legal estar com vocês. Vamos fazer assim sempre, assim a gente já vê os dois numa Sim. só. Fica até perdido de tanto lugar diferente para olhar. Então, beleza, pessoal. Obrigado para quem nos assistiu online e um beijo para quem está nos acompanhando no gravado. Não esquece, pessoal, se precisar de mim, precisar de um apoio, precisar de uma palavra, precisar de uma ajuda, pode contar comigo que eu tô aqui para isso. O meu trabalho é fazer com que a vida de vocês esteja melhor. E agora, mais do que nunca, eu vou estar 100% à disposição. Fechou? Um beijo. Pessoal, tchau aí. Tchau aqui. Até a próxima. Valeu!